sair, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá em Marcos 10, no capítulo 46. Gostaria de convidar você, se você puder, a se colocar em pé mais um pouquinho, para nós podermos ler a palavra de Deus e orarmos aqui, amém? É um texto bem conhecido aqui, é um texto onde fala de Bartimeu, que Jesus curou Bartimeu aqui. Marcos 10, 46 diz assim: E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Até aqui, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui reunidos, Pai, pela liberdade que temos, Pai, de realmente nos reunirmos aqui. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor é um Deus maravilhoso, Tu és bendito, Senhor. E nós, Pai, te louvamos pela Tua presença, Senhor. Ó Pai, o Senhor é um Deus maravilhoso e nós estamos aqui para Te louvar. Nós estamos aqui para engrandecer o Teu nome, para Te adorar, Senhor. E agora abrimos os nossos ouvidos para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor retire de nós tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que não Te pertence, que nós possamos agora abrir os nossos corações a Ti, Senhor, e possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Amados, o tema dessa ministração minha aqui é: onde está a tua vitória? Eu vou ler também o texto de Romanos aqui. Romanos 8, a partir do versículo 37, diz assim: Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. O versículo 37 aqui começa dizendo assim: Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você é um vencedor, irmão. Por você estar aqui, você é um vitorioso. Você veio aqui na presença do nosso Deus. Você não está na presença de qualquer pessoa. Você está na presença do nosso Deus. Nós aqui, amados, eu posso até ser usado para trazer a palavra de Deus, mas nós não estamos na minha presença. Não sou eu que posso fazer as coisas por você, mas sim o nosso Deus, aquele que nos amou. E Ele diz na sua palavra que nós somos mais do que vencedores, irmãos. É Ele que está dizendo, nosso Deus está dizendo assim, que você é mais do que vencedor. Então, amados, nós temos que entender isso, que existe uma vitória em nós. E a nossa vitória, como eu disse sobre o tema aqui, onde está a nossa vitória? Nossa vitória está no Senhor. E nós estamos na presença do nosso Deus. Às vezes eu vejo muitas pessoas, como você também deve ver, pessoas que não conseguem ver vitórias na sua vida. E não que elas não tenham vitórias, porque como eu disse, só de você estar aqui, buscando um Deus,
buscando o seu Deus, que é o nosso Senhor Jesus, você já é um vitorioso. E muitas vezes nós olhamos pessoas que não conseguem ver vitórias na sua vida. Você já viu, às vezes tem algum post de coisas na internet aí, de pessoas repartindo herança, né? E ali você olha, grande briga, porque existe muita herança para ser repartida. Eu olho e falo assim, Senhor, né? Que coisa, né? Até para repartir uma bênção dá problema. E às vezes a gente olha essas situações, e eu não sei se você já percebeu, quando você passa por uma situação difícil, você está numa situação difícil, você olha aquilo e você fica ali às vezes triste, e acaba não glorificando a Deus, mas de repente você vê uma situação mais difícil, e aí você olha e fala assim, olha, a minha situação não é tão ruim assim, a minha situação é até boa, e aí você se sente bem, você fala, olha, glória a Deus, mas daqui a pouco você vê uma situação melhor que a sua, aí você olha e fala assim, dá uma olhada, né? Já estou num problema de novo, mas você está vivendo a mesma situação. Eu lembro quando eu era mais novo, eu tinha um carro bem simples, e aí eu saía de casa às vezes, para dar partida nele de manhã já era terrível já. Aí já dava partida nele, saía, ia vindo para a igreja, ele começava a falhar, acho que só a hora que eu estacionava na igreja só. Que ele esquentava, eu não podia, porque eu falava assim, vou ficar esquentando, ele vai consumir tudo o combustível que dá é para chegar na igreja, não para esquentar o carro. Aí eu olhava, né, saía naquela, e falava, que situação difícil, né? E na época já tinha os carros que eram injeção eletrônica, dava partida, já funcionava tudo, e às vezes eu saía, via assim, as pessoas passavam e eu vinha com o meu ali, eu vinha, né, que nem um judeu dentro dele, né, o judeu fica assim no muro, não fica? Né? Aí eu vinha dentro dele, ele falhando, era difícil, irmãos, mas de repente eu via às vezes uma pessoa, um senhor, às vezes com uma bicicleta, e eu olhava e via aquele senhor, às vezes estava com uma criança atrás, ou levando a esposa, eu falava, olha, mesmo eu chacoalhando aqui, eu estou melhor, né? Aí eu até agradecia a Deus, acabava até chorando, falava, Senhor, me perdoa, né? Dá uma olhada, que situação boa que eu estou, né? Até eu ver de repente passar um carrão, aí eu já, brincadeira, né? Já tirou, e a gente vai nesse vai e volta, às vezes a gente não sabe nem quem a gente é. Eu falo, Senhor, preciso mudar essa situação. Mas você já sentiu, como eu disse para você, quando você olha uma situação mais difícil, a gente sente um sentimento de gratidão, não sente? Deixa eu dizer para você, nós devemos viver assim, com um sentimento de gratidão a todo tempo. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos viver contente a todo tempo. A todo tempo. Por quê? Eu tenho que dar glórias a Deus. Porque isso gera, irmãos, um ambiente sobrenatural sobre a minha vida. Independente da situação que eu estou vivendo, eu devo ser grato ao Senhor. Porque eu tenho um Deus. E por mais que eu olhe vitórias por aí, deixa eu dizer para você, por maior que seja a vitória que você olha na vida das pessoas, a vitória que talvez você tenha aqui, uma vitória terrena, por maior que ela seja, ela vai passar. Às vezes as pessoas lutaram tanto, fizeram tanto por uma vitória aqui terrena, e ela vai passar. Você entende por que eu tenho que dar glória a Deus todo o tempo? Porque o nosso Deus, Ele não vai passar. Tudo vai passar. A sua palavra não vai passar. Eu tenho que entender isso. E eu tenho que entender que eu sou mais do que vencedor, porque a palavra de Deus diz isso. E agora eu tenho que me colocar num lugar de pessoa que é grato a Deus. Porque com isso, eu sendo assim, eu entro num ambiente sobrenatural.
Porque agora a minha dependência, a minha esperança está no Senhor. E aí você pode pensar assim, mas aí as coisas você vai estar sendo grato, vivendo uma dificuldade? Sim, porque eu creio em Deus e Deus sempre tem o melhor para mim. E as coisas vão acontecer na sua vida. Eu tenho que entender isso. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade de Deus, você tem que dar graça, irmão. Louve a Deus por você estar aqui essa manhã. Louve a Deus porque você conseguiu chegar aqui. Pastor, mas eu estou vivendo uma situação diferente. Louve a Deus mesmo assim. Dê graças. E deixa eu dizer para você, se você dá graça, você está realmente dizendo e entrando no ambiente sobrenatural. E como eu disse, as coisas vão acontecer na sua vida. Você tem que crer, entender isso e viver isso. Voltando para o texto aqui de Marcos, no capítulo 10, versículo 46, aqui onde nós falamos de Bartimeu, aqui nós estamos falando de um homem cego, mas nós estamos falando de um homem que teve uma percepção, que conseguiu ver que Jesus poderia mudar a vida dele. Ele viu que a vitória ali estava em Jesus. Um homem cego, mas que teve uma percepção e entendeu que Jesus poderia mudar a situação da vida dele. Quando a pessoa, eu já ministrei nesse texto já aqui, até fiquei relutando com o Senhor, por que usar esse texto, mas eu tenho uma continuação de uma palavra que eu já ministrei. Quando a pessoa, o cego, quando a pessoa começa com problema visual, o que acontece? Que ela é um deficiente visual, ela começa a desenvolver várias áreas. Não sei se você já ouviu isso, os outros sentidos dela são desenvolvidos, amém? A sua percepção começa a ficar mais desenvolvido, a percepção, os outros sentidos da pessoa que se torna um deficiente visual. E aqui, irmãos, Bartimeu, ele teve essa percepção de que Jesus estava ali passando, ouviu ali um barulho ali, e ele teve essa percepção de que Jesus poderia mudar a vida dele. E deixa eu dizer para você, muitas vezes também, quando a gente fala de uma pessoa que está se adaptando também, por exemplo, como deficiente visual aqui, ele consegue se desenvolver e ele consegue se adaptar a ambientes, nós também temos que tomar muito cuidado. Olhando aqui, pensando aqui agora, nós também temos que tomar muito cuidado, porque nós vamos nos acostumando com as situações, e deixamos de olhar para aquilo que pode acontecer, para um milagre. Às vezes as pessoas vão, como eu disse, um deficiente visual, ele começa a se adaptar, adapta a sua casa, adapta toda a situação, o seu redor. E o que acontece? Bartimeu, com certeza, já estava acostumado a estar ali, estar pedindo a sua esmola, porque ele era um mendigo, ele estava acostumado com algumas coisas. Só que ele teve uma percepção que a vitória dele poderia vir através de Jesus. E ele rompeu isso, ele rompeu esse costume, esse ambiente que ele vivia ali. E ele começou a clamar ao Senhor. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós nos acostumamos e dizemos assim: olha, o que eu estou vivendo está bom, mas você está precisando, mas Deus tem algo, Deus tem uma bênção para a sua família, Deus pode mudar, se você clamar, se você pedir para Jesus, Deus pode mudar o seu filho, Deus pode mudar uma área da sua vida. Mas eu já estou tão bem na situação que eu estou. As coisas acontecem assim, a gente vai se acostumando. Eu lembro que quando eu tinha, como eu disse, quando eu tinha esse carro mais velho, já ele cheirava bastante combustível.
Amém? Eu abastecia ele, tinha até um limite para abastecer, porque ele começava a cheirar gasolina. E o cheiro de gasolina é um cheiro forte. Só que ele cheirava tanta gasolina que o que acontece? Que eu já ia me acostumando já. Eu já mesmo não sentia mais o cheiro de gasolina. Porque era tão constante dentro dele, coisa assim, quando abastecia, né? Gasolina que punha no reservatório lá para injetar a gasolina. Então eu tinha que pôr, porque senão ele não pegava e ele ia, né? O Mário sabe bem disso, né, Mário? O carro ficava com aquele cheiro, mas com o tempo eu fui me acostumando. Mas entrava outra pessoa no carro, falava assim, tá um cheiro de gasolina, né? Dá carona para algum irmão, o irmão ficava morrendo de medo, né, de explodir o carro, né? E ele ir para o céu num carro de fogo, né? Não, Elias foi na carruagem de fogo, né? O irmão acho que falava assim, se explodir, porque as pessoas ficavam com medo mesmo, né? Mas irmãos, eu nem percebia isso. Sabe por quê? Porque eu ia me acostumando ao ambiente. E quando você se acostuma com as situações, com aquilo, às vezes você não percebe sobre algo novo. E nós temos que tomar cuidado, porque isso nos impede de estar olhando e dizendo assim, olha, o Senhor tem uma vitória para mim, as coisas podem mudar. E isso pode ter uma transformação na minha vida. Então tome cuidado, olhe ao seu redor e sempre louve ao Senhor, esteja atento, porque Deus pode fazer mais. Se a gente parar de louvar, a gente entra no quê? A gente parar de reconhecer que nós somos vitoriosos, a gente entra no automático, e a gente fica somente no nosso quadrado ali. E aí eu não vou provar coisas novas. Eu preciso estar atento a isso. Bartimeu, ele estava atento, irmãos, para provar o quê? Para provar a vitória. Ele tinha as suas dificuldades, tinha se adaptado ali ao ambiente ali que ele se adaptou, mas o que acontece? Mas ele foi provar coisas novas. Deus tem coisas novas para você. Onde está a sua vitória? Está no Senhor. E eu gostaria que você entendesse algumas coisas aqui. No versículo 48 aqui, muitos diziam, né, a ele para se calar. Lembra que a gente leu aqui? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, aqui eu gostaria que você entendesse que aqui quase uma boa intenção causou uma dificuldade na vida de Bartimeu. Quase uma boa intenção evitou um milagre. Quase uma boa intenção evitou que esse homem fosse curado. E o quê? Era o quê? Uma boa intenção. Mas isso quase fez o quê? Com que ele perdesse o milagre. Por isso nós precisamos estar atentos, porque o nosso Deus, Ele tem, como eu disse, Ele tem uma vitória para você. E eu tenho que estar atento e tenho que tomar cuidado, se não existe nada que está dificultando as coisas de Deus de chegar até mim. De repente eu estou somente ali no meu quadrado, e o que acontece? No meu círculo ali, e eu não estou recebendo aquilo que o Senhor tem para mim. E talvez isso no meu conceito, talvez no seu conceito, porque olhando aqui, irmãos, pensa bem aquelas pessoas dizendo assim, olha, para de gritar, parece ser uma coisa boa, né? Uma pessoa organizando ali o ambiente, esse homem gritando, é Jesus que estava passando ali, é Jesus que estava ali, olha, para de gritar, uma falta de respeito. Né? Parece ser uma boa intenção, não parece? Mas essa boa intenção quase evitou o milagre de acontecer. E por causa de Jesus? Não, por causa das pessoas que estavam ali repreendendo eles. Porque Jesus sempre está diante de nós.
O Senhor está presente em todos os lugares. E Ele é poderoso para fazer o milagre a hora que Ele quiser. Nada pode impedi-lo. Mas se você não for, entenda uma coisa, o nosso Deus, Ele é muito respeitoso. E Ele não vai invadir você de qualquer jeito, não vai te tratar de qualquer jeito. Nós precisamos, existe a parte nossa, de nós irmos até o milagre. E esses homens aqui, o que acontece? Estavam achando que estavam fazendo uma coisa boa. E agora eu quero dizer para você, analisa a sua vida e como eu fiz com a minha. Será que existe algo que está impedindo o sobrenatural de chegar até a minha vida? E quando eu digo assim, analisa a sua vida, não é para você analisar só, não, olha, aquela pessoa me fez mal, não, essa situação me fez mal. Não, de repente, algo que você acha, olha, eu mereço descansar, eu mereço estar descansando e eu vou me distanciando de Deus. De repente, é uma coisa que parece ser boa, mas o que está te impedindo? Isso é para você se analisar. Será que existe algo que está nos impedindo de ter o sobrenatural, de realmente entender que o nosso Deus é a nossa vitória? Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Como eu comecei dizendo aqui, logo no início, nós estamos na presença do Senhor, irmãos. Nós estamos na presença de Jesus. Nós somos mais do que vitoriosos. Nós somos vencedores. Deixa eu dizer para você, as pessoas talvez tenham dito ao contrário para você. E talvez você, achando que você é humilde, você talvez tenha deixado isso chegar até você. E isso está impedindo o sobrenatural de acontecer sobre você. Mas eu digo para você e profetizo sobre a sua vida que você é mais do que vencedor. E em nome de Jesus nós repreendemos, desligamos toda palavra contrária sobre a nossa vida. Receba isso e os milagres vão acontecer. As coisas que estão travadas vão se destravar. E você vai entrar num momento da sua vida de viver o sobrenatural. E quando eu digo viver o sobrenatural, não é, irmãos, que você vai andar na rua assim, né, assim, falando em línguas, falando isso. Pode acontecer, mas deixa eu dizer para você, você vai estar vivendo, glorificando a Deus em todo o tempo. Você vai sair da sua casa e vai dizer assim, glória a Deus. Aí se a pessoa te fechar no trânsito, você vai falar assim, vai na bênção, irmão. Sabe por quê? Porque quando você está adorando, você está bem. Você está bem. Porque é difícil, não é? Às vezes você tem aquela pessoa que fechou você e ainda ele acha que tem razão. Declara salvação sobre ele. Profetiza, como eu disse no último culto aqui, de repente ele pode ser um missionário. Lá no Camboja, né? Você não precisa ficar irado sem declarar nada. Mas eu gostaria que você entendesse isso. Será que existe algo que está impedindo isso? Palavras, pessoas. Amém? Isso não pode acontecer. Outra coisa que nós temos que observar aqui é que, como nós acabamos de ler aqui, tinha pessoas, né, que estavam ali colocaram uma dificuldade, né, tentando fazer uma boa ação, tentando aquietar Bartimeu ali, falando para ele, fica quietinho, está fazendo barulho, está atrapalhando, Jesus vai chamar nossa atenção depois. Mas tinha pessoas ali, mas depois teve o quê? Teve pessoas que foram dizer para ele, olha, Jesus te chama, porque Jesus ouviu ele, e Jesus mandou chamar ele agora. Você dá uma olhada, né? De repente, de pessoas mandando ele ficar quietinho, nós temos agora pessoas chamando ele. Olha, o Senhor pediu para te chamar. Dá uma olhada, quando tem a interferência de Jesus,
Quando Jesus vai arrumar alguma coisa, as coisas saem perfeitas, não sai? Tudo que Jesus entra, tem a influência de Jesus, acontece algo sobrenatural. Jesus, irmãos, arrumou aqui essa situação, não arrumou? As pessoas ali, alguns falando, e agora essas pessoas vão lá chamar ele. Olha, Jesus está te chamando. Dá uma olhada, Jesus arrumou a situação. Jesus quer arrumar algumas coisas na sua vida. Você entende isso? Você tem que receber isso, irmão, e abrir seu coração e dizer assim: Senhor, de repente eu achava que isso estava bom, eu tinha uma boa intenção, mas Senhor, eu agora quero viver de acordo com aquilo que o Senhor disser. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero viver o sobrenatural. Eu preciso dessa cura. Jesus, eu preciso dessa cura. Será que não é hora de nós usarmos as nossas forças e dizermos assim: Jesus, eu preciso. Eu preciso disso, Tu és a minha esperança. Será que não é hora de nós colocarmos de repente alguma dificuldade que nós temos? E nós temos dificuldades, não temos? Eu tenho minhas dificuldades. Eu ponho diante do Senhor Jesus, sabe por quê? Porque de repente de uma situação, onde uma ação que parecia ser boa ia evitar um milagre, agora nós temos a interferência de Jesus. Então agora as coisas vão acontecer. Quando tem a interferência de Jesus, as coisas vão acontecer. Entenda, irmão, como é importante você ter a interferência de Jesus nas suas situações. Pastor, nós estamos passando uma dificuldade lá em casa. Vem aqui na frente, peça para que os nossos irmãos aqui, os pastores, os diáconos, orem, para que haja uma ação do Senhor sobre a sua vida. E receba tudo aquilo. E entenda, não deixe de entender que você é um vitorioso, um vencedor. Não deixe ninguém dizer ao contrário para você. Nós temos que entender isso. E outra coisa, irmãos, que aconteceu aqui, é que Jesus, ele ouviu a voz de Bartimeu aqui, e ele perguntou para ele aqui: o que você quer que eu te faça? Como Jesus é, né? Jesus ouviu a voz deste homem. Irmãos, deixa eu dizer para você, às vezes você pensa assim: isso foi normal, Jesus, né, ouve todas as pessoas aqui, mas Jesus ouviu a voz desse homem. Jesus é diferente de nós. Se a gente olhar lá em Mateus, em Mateus 20, a partir do versículo 17, diz assim, eu vou ler para vocês, amém? Aqui é antes de Jesus passar ali por Jericó. Diz assim, Mateus 20, a partir do versículo 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhe disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Esse é o nosso Deus, irmãos. Eu olho esse texto aqui, pensa bem, Jesus, ele estava passando por Jericó ali. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Jesus sabia que ele ia sofrer ali. Jesus foi crucificado, Jesus sofreu, irmãos. Jesus sofreu, ele sabia o que ia acontecer, mas nem por isso ele deixou de lado a sua misericórdia, nem por isso ele deixou de ouvir as pessoas, nem por isso ele deixou de ouvir Bartimeu. Agora você acha que ele vai deixar de te ouvir? Ele não vai deixar de te ouvir, ele está de ouvidos abertos para o seu clamor. Por isso nós precisamos dar graças, louvar ao Senhor,
Porque nós temos a vitória, nós temos o nosso Deus, aquele que nos ouve. As pessoas, irmãos, sabe o que as pessoas podiam dar para Bartimeu ali? Esmola. Mas Jesus podia dar a cura para Bartimeu. Às vezes nós olhamos e nós tratamos tão bem as pessoas, e nós não estamos errados em tratar bem as pessoas. Mas às vezes nós entramos na presença do nosso Deus e não fazemos aquilo que devemos fazer. E deixa eu dizer para você, nós acabamos de ler aqui, não pense não que Jesus esqueceu de você. Jesus estava aqui cumprindo a vontade do Pai, Ele sabia o que Ele tinha que fazer, Ele iria sofrer, Ele ia ser açoitado, Ele ia ser realmente crucificado, mas mesmo assim, Ele olhou para Bartimeu, e de repente você olha e pensa assim, você acha que Jesus vai olhar para mim? Eu já fiz tantas coisas. Ele olhou para Bartimeu, declarou cura sobre ele, mudou a vida dele. Jesus disse assim, a sua fé te salvou. Houve festa, porque ele foi salvo, a vida dele foi mudada. E você acha que Jesus não está te ouvindo? Jesus está te ouvindo, irmãos. Jesus está nos ouvindo, por isso vamos gerar a todo tempo ao nosso redor um ambiente sobrenatural, para nós podermos viver o quê? Viver o sobrenatural. O que Bartimeu gritava? Ele gritava assim, Jesus, filho de Davi. Ele entendia, o Messias estava passando ali. Talvez você não entenda sobre o Messias, mas o Messias estava passando, aquele que veio trazer a salvação, aquele que veio fazer o cego enxergar. Ele era o Messias, e ele diz assim, quando ele está diante de Jesus, ele diz, mestre, Rabone, ele reconhece Jesus como Senhor. Nós temos que reconhecer o Senhor realmente na sua posição, dar glórias por aquilo que Ele é, engrandecer o nome do Senhor, entrar nesse ambiente sobrenatural, porque a nossa vitória está nele. E quando Jesus mandou chamar Bartimeu, Bartimeu pegou, e ele saiu, ele deixou a sua capa ali. Pensa bem, ele deixou as coisas para trás. Talvez a sua capa já tivesse protegido muito ele no passado, da chuva, da poeira ali que eles estavam, de muitas coisas. Talvez era a única coisa talvez que ele tinha, porque ele era um mendigo. Talvez era a única coisa de valor que ele tinha, talvez era a sua capa, e ele deixa ali, e ele vai para o novo. Ele vai para o novo, agora ele vai ter uma vida o quê? Enxergando através do milagre de Jesus. Nós temos que viver isso, irmãos. Nós temos que viver o sobrenatural. Nós temos que enxergar que nós somos mais do que vencedores, que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, que Ele pode curar, que Ele pode transformar, que Ele pode tirar a tristeza do seu coração, que Ele pode renovar o seu vigor. Pastor, eu estou cansado, eu vivo cansado. Peça para que o Senhor renove o seu vigor. Peça, existe um sobrenatural. Pode fechar a palavra de Deus que nós vamos orar. Existe um sobrenatural, que você precisa viver isso, irmãos. Como eu disse no começo, nós temos que entender que nós entramos na presença de Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele é onipresente, Ele está aqui no nosso meio. Você consegue entender isso? Se você não entender isso, você não vai conseguir colocar suas situações diante dEle. Se você não entender que você tem que glorificar ao Senhor, se você não entender que você é um vitorioso, você não vai dar glórias. E quando nós não damos glória,
nós estamos achando que nós estamos vivendo pela nossa força. Quando nós não estamos dando glória, nós estamos perdendo o sobrenatural, nós estamos nos afastando. Mas quando eu estou dando glória, eu estou o quê? Eu estou entrando no sobrenatural. Lá em Atos 3, nós temos Pedro e João, e tinha um paralítico ali que era colocado à porta formosa, ali à porta do templo. E ali Pedro diz assim para ele, diz assim, olha, nós não temos nada aqui, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E o que aconteceu? Esse homem levantou, saltou, e ele começou a louvar o Senhor. As pessoas viram, ficaram maravilhadas. Só que depois, se eu não me engano, do versículo 11, começa o discurso de Pedro. E Pedro diz assim, vocês estão olhando para nós, como se nós fizéssemos alguma coisa. Sabe quem fez isso? Foi Jesus. Foi Jesus. Qual que é o nosso discurso? Será que o nosso discurso estamos glorificando a Deus em todo o tempo? Dizendo, olha, eu creio em Deus, eu creio que o sobrenatural pode acontecer. Será que nós estamos dizendo isso? Nós temos que realmente entender que onde está a nossa vitória, está no Senhor. Você veio aqui, você é um vitorioso. Eu gostaria de orar com você. Eu sei que talvez você veio para cá, está com o seu coração apertado, talvez você tenha alguma situação que precise que nós oramos, e nós gostaríamos de orar por você. De repente um sentimento, nós queremos orar por você, porque nós cremos e damos glória a um Deus que nos amou, que diz na sua palavra que nós devemos dar graças em todo o tempo, mas também é um Deus que mudou a vida de Bartimeu, também é um Deus que levantou aquele paralítico na porta formosa. E talvez você diga assim, pastor, eu estou vivendo um tempo bom, dê glórias a Deus, e prove mais, não deixe nada impedir o sobrenatural de acontecer com você. Abra o seu coração para que Jesus arrume aquilo que precisa ser arrumado. E nós gostaríamos de orar aqui por você. Eu gostaria de perguntar para você se existe alguém enfermo aqui essa manhã. Amém? Coloque as pessoas que têm alguma enfermidade, pode se colocar em pé. Nós vamos orar por você. Amém? Vocês creem que Jesus pode fazer o sobrenatural? Nós cremos, irmãos. Creia. E agora eu gostaria de perguntar se você tem alguém enfermo na sua família também. Pode levantar. Amém? Se você tem uma pessoa que está enfermo na sua família, e você diz assim, eu gostaria de me levantar e orar por essa pessoa, nós também vamos orar. Só que eu gostaria que você entendesse que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode fazer todas as coisas. Irmãos, como eu disse, isso me arrepia de eu pensar que o cego voltou a ver. E esse Deus é quem nós vamos clamar. Se eu pensar que aquele paralítico que estava lá, ele levantou, e não gostaria que você ficasse na emoção, não, eu gostaria que você entendesse, porque isso é a razão. Ele pode fazer isso, mas pastor, se ele não fizer aqui agora, ele sabe de todas as coisas, eu não vou inventar aqui nenhum tipo de teologia. A única coisa que eu sei que ele diz na sua palavra que nós devemos orar.
e Ele vai fazer. Vamos orar? Irmãos, você que está sentado agora, eu gostaria que você chegasse perto dessas pessoas e colocasse a sua mão em uma das pessoas aí que está próximo de você. Pode colocar a mão no ombro delas, de repente se for uma mulher, você homem, pode só chegar próximo, estenda as suas mãos, nós vamos orar. Sabe quem vai orar? É você, e depois você vai dar glória a Deus, porque você é um filho, e você quer provar o seu sobrenatural sobre a sua vida. Vamos orar? Amados, você tem que orar agora. Deus pode usar a sua vida, como eu disse, Deus usa as pessoas, e nós damos glória a Deus, porque a glória é dele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti agora, Senhor, por essas pessoas que se levantaram, Senhor, essas pessoas que estão enfermas, que estão aqui, eu declaro agora, pelo Seu poderoso nome, pelo nome de Jesus, que essas pessoas sejam curadas agora, em nome de Jesus. Eu declaro agora em nome de Jesus a cura sobre os corpos dela. Pai, se existir alguém que levantou, que tem alguma enfermidade na alma, que talvez, Senhor, seja uma depressão, uma tristeza profunda, que essa pessoa também seja curada agora em nome de Jesus. Pai, nós também clamamos agora, Senhor, pelas pessoas que nós conhecemos, Pai, que colocamos esses nomes diante de Ti, essas pessoas que estão em casa, Senhor, que em nome de Jesus, essas pessoas sejam tocadas agora, pelo poder do nome de Jesus, que seus corpos sejam restaurados, que em nome de Jesus o poder venha sobre a vida delas, e nós damos glórias a Ti, Senhor, nós engrandecemos o Teu nome, Senhor, declaramos que Tu és santo, Senhor, que Tu és bendito, Senhor, profetizamos cura sobre a vida desses nossos irmãos, e que eles recebam através do Teu poder, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és poderoso, e nós cremos em Ti, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glorifique a Deus. Diga assim para o Senhor: Senhor, independente daquilo que aconteceu comigo, eu glorifico a Ti, eu Te amo. Diga para o Senhor: Senhor, eu glorifico a Ti. E diga: Jesus, Tu és o filho de Davi, Tu és o nosso mestre, Tu és aquele que pode todas as coisas. Aleluia. Amém, Senhor. O Senhor é bom, aleluia. Amados, se acontecer alguma coisa com você, e eu creio que vai acontecer, que o Senhor realmente seja glorificado na sua vida, que o Senhor seja engrandecido por tudo aquilo que Ele tem feito sobre você. E nós vamos orar aqui encerrando, e eu gostaria de orar por você também, para que em nome de Jesus, para que você tenha as suas forças renovadas. O Senhor colocou no meu coração, enquanto nós estávamos orando aqui, durante a palavra também, sobre um desânimo em estar buscando e as coisas não acontecendo, um desânimo em olhar algumas coisas, talvez na sua casa. Eu gostaria de orar com você também. Você não precisa se identificar, mas nós vamos orar por isso também, para que o Senhor traga vigor sobre a sua vida, para que você possa louvar e engrandecer ao Senhor, que você possa voltar naquele primeiro amor. Irmãos, viver aquele fogo, viver em nome de Jesus, aquele amor de olhar e dizer assim: eu vou na casa do Senhor, e não é porque você vai vir aqui não, é porque você vai estar na presença do Senhor, em viver o seu dia a dia, pensando assim: o Senhor é aquilo mais importante que aconteceu na minha vida, o Senhor é um Deus do sobrenatural. Você viver realmente olhando e glorificando a Deus, da forma quando você olha e você vê alguém que está numa situação difícil e você glorifica aquilo, você sente algo no seu coração, não sente? De gratidão. Que você sinta isso constantemente, que você viva
num tempo de gratidão, e você viva nesse primeiro amor, que você olhe e não ache que as coisas que estão acontecendo são pequenas, que as coisas talvez, aconteceu isso, o Senhor me sustentou mais um mês, glória a Deus, isso não é pequeno, é um milagre sobre a sua vida. Por isso, quando nós glorificamos, nós entramos num ambiente de milagres. Vamos glorificar a Deus. Deus tem abençoado a nossa família, tem abençoado a nossa casa, independente daquilo que está acontecendo. Eu vou orar e depois vou orar encerrando também, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti agora pelo Teu poder, que o Senhor venha sobre a vida desses, Senhor, em nome de Jesus, talvez que estão desanimados, que estão abatidos, que por algum motivo passaram por alguma dificuldade, que por algum motivo que tenha acontecido algo dentro das suas casas, das suas famílias, Senhor, eles se sentiram sozinhos, eles se sentiram fracos, desanimados, Pai, eu clamo a Ti agora, Senhor, e aleluia, Senhor, porque o Senhor é aquele que estende a mão, aquele que está abatido, e coloca de pé o que está abatido, Senhor, leva ele para um tempo novo, Pai, leva ele para um momento novo, leva ele de volta para o primeiro amor, para provar e desfrutar em nome de Jesus, as Tuas coisas, para um ambiente de milagre, para um ambiente sobrenatural, que o Senhor os abençoe, Senhor, eu declaro e profetizo isso sobre a vida deles, em nome de Jesus, aleluia, Tu és santo, Senhor, aleluia, pode aplaudir o Senhor, aleluia, Senhor, nós Te louvamos, Senhor, Tu és bendito, Senhor, aleluia, amém, que você receba essa palavra, que você prove do milagre do Senhor. Eu vou orar para a gente poder ir para a nossa casa, amém? Que você leve isso com a sua vida, diante do sobrenatural. É tão maravilhoso quando a gente ouve algo. Esses dias uma pessoa, não esses dias, né? Várias pessoas chegam para nós, mas é algo tão maravilhoso quando a pessoa diz assim: olha, pastor, você profetizou algo e aconteceu sobre a minha vida. Eu digo assim: glória a Deus, é o nosso Deus. Eu digo para a pessoa: glória a Deus. Sabe, porque quem está fazendo é o Senhor, e o Senhor vai fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa. O Senhor é especialista em fazer sobre aquilo que não tem esperança. O Senhor é especialista em liberar as coisas que estão presas. O Senhor é especialista em milagres, amém? Vamos orar? Chegue próximo da pessoa que está próximo de você, talvez quem veio com você, da sua família, alguém que está do seu lado aí. Vamos orar recebendo a bênção, amém? Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és bendito, Senhor, Tu és digno de toda honra e toda glória, Senhor. Pai, se acontecer algo aqui, foi o Senhor que fez, Pai. Se acontecer algo, Senhor, de sobrenatural na vida desses nossos irmãos, nós já glorificamos a Ti, Senhor, nós já bendizemos o Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que aconteceu aqui, Senhor. Nós declaramos a Tua paz sobre a vida desses nossos irmãos, declaramos aqui famílias abençoadas, Pai, declaramos aqui que eles vão frutificar, Senhor, que vão levar, Senhor, aquilo que eles têm para outras pessoas, que é o Senhor, e Pai, vão Te glorificar em todo o tempo, Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude a estar dando graças a Ti em todo o tempo, Senhor. Pai, nós Te louvamos por essa manhã, clamamos a Ti para que o Senhor nos abençoe, abençoe a Tua igreja, que eles tenham um domingo abençoado, tenham, Senhor, em nome de Jesus, a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento, que o Senhor os guarde, que eles desfrutem, Senhor, de toda sorte de bênção que o Senhor tem para eles, que o Senhor abençoe as suas casas, as suas empresas, os seus trabalhos, Senhor, em nome de Jesus, a vida, Senhor, de cada um, que sejam, como eu disse, famílias abençoadas, que eles vão debaixo da Tua graça e do Teu poder, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor, aleluia, glorifique ao Senhor, o Senhor é bom, maravilhoso Tu és, Senhor, aleluia. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, diga para ela que ela tem um domingo abençoado, semana abençoada, que você possa estar debaixo da graça do Senhor, em nome de Jesus.